Bom, eu sou da cidade de Americana, né, no interior de São Paulo, próxima aí da capital, e eu eu fiz toda a minha formação em escola pública na cidade de Americana. E eu sempre fui um bom aluno, né? Eu gostava demais de estudar, eu tinha boas notas em várias disciplinas, matemática, português, geografia, história. E quando eu entrei no colegial, que é o atual ensino médio, a área de ciências foi dividida, né, em física, química e biologia. Eu tive uma professora de química que eu gostava muito dela e me chamou a atenção na área de química. Porque eu comecei a entender, eu comecei a participar ativamente das aulas. Quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular. Na, Naquela época era vestibular, não era Enem. O vestibular era da FUVEST, para o curso de Química da Unicamp. Isso foi em 1982, eu fui aprovado e entrei no curso de Química da Unicamp, onde eu comecei a estudar bastante a fundo, né, os conceitos de química, todas as disciplinas envolvidas, e estou aqui até hoje como professor da área de Química. Eu trabalho com uma técnica que se chama espectrometria de massas. Espectrometria de massas, basicamente, a gente consegue elucidar a composição química de diversos tipos de amostras. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado com a aplicação dessa técnica na detecção de fraude, uma variedade de amostras, por exemplo, azeite de oliva, alimentos em geral. Isso também se aplica no controle de qualidade desses alimentos. E também amostras que não são alimentos, por exemplo, perfumes, combustíveis. Isso porque a técnica que eu trabalho permite que eu veja a composição química de diversos tipos de amostras. Então, quando você tem uma amostra original, autêntica, você consegue diferenciá-la de uma amostra que foi propositadamente adulterada, porque a composição química de ambas as amostras, essa composição química ela é distinta, ela é diferente. Então, quando você vai a fundo numa amostra e você vê o nível molecular, você consegue detectar as moléculas que, na realidade, são oriundas da adição de uma substância cujo objetivo é fraudar. Essa técnica, então, ela tem potencial para atuar não apenas na área de alimentos e essas outras que eu mencionei, mas também potencial para atuar na área farmacêutica, por exemplo, na detecção de fraudes em medicamentos e fraudes em madeiras, por exemplo, que é um problema muito sério atualmente a nível mundial. Basicamente isso. Eu também mexo com outras coisas, outros estudos fundamentais, também trabalho um pouquinho na área ambiental, trabalho no estudo de crescimento de plantas, trabalho no estudo de diagnóstico de doenças, diagnóstico precoce de doenças, como teste do pezinho, detecção de células cancerosas, tudo isso baseado numa única técnica que é a tal da espectrometria de massas. Bom, a alquimia, ela atualmente ela é considerada uma pseudociência. Também ela é considerada a precursora da química moderna. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quase a maioria das pessoas já ouviu falar sobre alguns conceitos da alquimia. Sim.
A alquimia, ela foi uma das primeiras formas de conhecimento químico, e os estudos que a alquimia realizava, esses estudos combinavam aspectos simbólicos, até mesmo espirituais e materiais do mundo. Então era uma mistura de ciência, se podemos chamar assim, que naquela época a ciência moderna ainda não existia, e religião. Ela foi desenvolvida, a alquimia, ela foi desenvolvida no Egito, há muito tempo atrás, na Antiguidade, na Grécia, e teve um grande impulso durante a Idade Média na Europa. A alquimia também teve influência árabe e dos chineses. O que a alquimia buscava? Vocês vão notar que são muitos conceitos esotéricos, estranhos para a humanidade de hoje em dia, para as pessoas modernas, né? Eu só vou tentar resumir aqui, porque a alquimia tentava buscar converter, transmutar metais considerados menos nobres, como o ferro, o chumbo, o cobre, em ouro. E também a alquimia buscava a imortalidade. E como é que eles pretendiam atingir esses dois objetivos? A obtenção de ouro a partir de metais considerados menos nobres e a imortalidade da vida. Eles tentavam fazer isso tentando descobrir a famosa pedra filosofal. Se a pessoa tivesse a posse dessa pedra filosofal, ela teria o poder desses dois grandes objetivos, né? Obter ouro e obter a imortalidade da vida. A alquimia também ela era baseada em 4 elementos, também com base na filosofia grega de Aristóteles. Para a alquimia, tudo que existe no mundo era formado por terra, água, ar e fogo. Eram considerados os 4 elementos. E essa transformação material dos metais menos nobres em ouro simbolizava uma purificação espiritual. Aí que entra a mistura de ciência, religião, filosofia, que era a base da alquimia. Certo. Então, essa transformação de metais menos nobres em ouro representava uma evolução interna do indivíduo, metaforicamente falando. Então, mais ou menos, a alquimia é esse tipo de conhecimento que foi muito desenvolvido no mundo antigo até a Idade Média, especificamente na Europa. Embora a alquimia hoje seja considerada uma pseudociência, ela é considerada a base da química moderna. O ouro era um elemento extremamente importante para a alquimia, mas não era apenas a questão da riqueza que o ouro representa, né? Ele simbolizava também a evolução espiritual do alquimista, no sentido de se obter o conhecimento pleno, a sabedoria plena e, consequentemente, a imortalidade da alma. Essa evolução, ela acontecia em várias etapas. Isso é preconizado nos livros antigos de alquimia, até que, saindo de uma pessoa ignorante, chegava-se numa pessoa com conhecimento pleno, com sabedoria plena. Isso é que representa a transmutação de um metal menos nobre, como ferro, cobre, chumbo, em ouro. Então, o ouro, nesse caso, ele representa o estágio máximo de sabedoria humana, onde
essa pessoa, ela tinha muita sabedoria, conforme eu já disse, ela tinha muita iluminação, estava totalmente harmonizada com o universo. Então, apesar de isso ser uma pseudociência, a gente sabe hoje em dia que é impossível transformar outros metais em ouro, que é a base da alquimia. Ela representou contribuições importantes para a química moderna, né? Os seus métodos experimentais eram muito rudimentares, mas eu vou citar aqui a destilação, por exemplo, é um método que foi desenvolvido já na época dos alquimistas, visando a purificação dos materiais que eles trabalhavam, visando essa que eu mencionei anteriormente, purificação espiritual, que era o objetivo final dos alquimistas. Existem outras contribuições da alquimia também, vou falar o nome técnico, ácido sulfúrico, é um ácido muito utilizado no mundo inteiro, em indústria, até mesmo em residências. Ele foi desenvolvido já na época dos alquimistas, especificamente foi desenvolvido por um alquimista árabe, Jabir ibn Hayyan, né, o nome desse alquimista. O ácido clorídrico também é oriundo da época dos alquimistas. O ácido clorídrico você compra inclusive em supermercado. Ele é muito utilizado para fazer limpeza de chão. A pessoa acaba uma obra na sua casa, ela compra o ácido clorídrico, cujo nome comercial é ácido muriático. Então, o ácido clorídrico vem da época dos alquimistas, há muito tempo atrás. Outras substâncias também foram descobertas na época dos alquimistas. Essa busca de fazer uma série de experimentos em laboratórios, embora os laboratórios fossem rudimentares, eles faziam experimentos constantemente. E isso influenciou diretamente a química moderna, já que a química moderna, basicamente, é a execução de experimentos em laboratório. Então, nós podemos dizer com clareza que a alquimia embora sendo uma pseudociência, eu sempre friso isso, ela é a base da química moderna. Essa é outra grande contribuição da alquimia para a ciência moderna, a busca do conhecimento. Isso era a base da alquimia. Embora eles utilizassem conceitos que hoje em dia não são considerados corretos, mas eles buscavam conhecimento. Eles buscavam a pedra filosofal, que não existe, é um mito. Eles buscavam a transmutação de metais menos nobres em ouro. Isso é impossível de ser feito quimicamente. A química moderna já descartou essa possibilidade há mais de 2 séculos. Está na raiz da ciência moderna esse conceito da alquimia, que é a busca do conhecimento. A alquimia buscava o conhecimento para uma evolução espiritual do alquimista. A ideia central é que a ciência, a química, deve ser desenvolvida para quê? Para proporcionar melhores condições de vida para a população. É aí que surgem as vacinas, aí que surgem os novos materiais, aí que surge a evolução das tecnologias de comunicação. Mas a ideia central, a busca do conhecimento, permanece viva com objetivos diferentes quando eu comparo a alquimia com a ciência moderna. Esse foi um processo gradual que começou a ocorrer nos séculos 16 a 18. A alquimia foi gradativamente sendo substituída pela ciência moderna.
Então, houveram grandes nomes da ciência que contribuíram decisivamente para a mudança dessa mentalidade. Eu vou citar aqui alguns, e todos esses cientistas que eu vou citar, eles viveram nesses séculos 16 a 18 e que quebraram o paradigma da alquimia, o que faz com que hoje a alquimia seja considerada uma pseudociência. O primeiro dos cientistas é o Francis Bacon, que propôs o método científico. O que é o método científico? O método científico é aquele que é baseado na observação e na experimentação. Você, para provar algo que você alega que acontece, você tem que testá-lo, você tem que fazer experimentos em laboratório para provar que acontece. Por exemplo, você tem que testar a eficiência de uma vacina que foi desenvolvida. Não é simplesmente falar que essa vacina funciona sem fazer inúmeros e cansativos e repetitivos testes para ser aplicada na população. Qualquer produto que é lançado no mercado e que atinge as grandes massas, ele foi anteriormente exaustivamente testado. Isso tem a base no método científico. Então, é feita experimentações e testes para verificar se aquela observação, se aquela teoria que eu estou propondo, ela é válida ou não. Isso, então, foi desenvolvido por o grande cientista, o filósofo Francis Bacon. O outro grande cientista é o René Descartes, que o pensamento dele, que hoje em dia para nós parece óbvio, ele propôs que a matemática fosse atuante dentro da área da ciência. Todos os fenômenos científicos poderiam ser explicados a partir de equações matemáticas. Isso, hoje em dia, por exemplo, quando o homem vai para a Lua, ele não vai na base aleatória. Existem todos uns cálculos que fazem com que essa viagem seja rigorosamente prevista. Então, sabe-se a velocidade do foguete, sabe-se o tempo que um determinado foguete vai atingir a Lua ou Marte. Isso tudo é baseado em equações matemáticas que definem o movimento do foguete. Dentro do foguete, nós temos os astronautas que precisam sobreviver. Esse foi o que para nós hoje em dia é algo tão normal, tão comum. Isso foi uma quebra de paradigma quando René Descartes propôs que o mundo, os fenômenos científicos, eles têm que ter uma explicação mecanicística e matemática. Vou citar um outro nome, considerado o pai da química moderna, o Lavoisier. Ele refutou essa transmutação da alquimia com a lei da conservação de massas. Basicamente é o seguinte: quando acontece um processo químico, uma reação química que está acontecendo no nosso organismo aos milhões nesse preciso momento, a massa permanece constante. Isso pode parecer óbvio para a gente, mas naquela época não se pensava dessa maneira. Outra grande contribuição de Lavoisier foi a descoberta do oxigênio, esse gás que a gente respira. Antigamente não se tinha conhecimento disso, não se sabia da existência do oxigênio. Então ele foi descoberto a partir dos trabalhos de Lavoisier, que representou uma quebra brutal de paradigma que ajudou a enterrar a alquimia e classificá-la como uma pseudociência. Outros nomes: Isaac Newton, com a lei da gravitação universal, que explica todos os movimentos dos astros, que explica a queda de objetos em direção ao chão, né? A lei da gravidade. Galileu, que provou, né, que ele construiu telescópios, de que ele conseguiu observar planetas. Tudo isso mostra que as conclusões que a gente tira têm que ser baseadas em observação e experimentos. Era muito diferente em comparação com a alquimia antiga, com a alquimia. Então isso quebrou o paradigma e hoje em dia o que impera são os fundamentos da ciência moderna, não mais essa mistura de esotérica, de conceitos espirituais, ciência, filosofia, que imperava na alquimia.
alquimia, com esse conceito de busca da evolução, do autoconhecimento, né, atingir a sabedoria perfeita, ela influenciou várias áreas do conhecimento humano moderno. Vou citar aqui alguns, muitos deles não são da minha área, eu não vou saber explicar com detalhes, mas, por exemplo, a alquimia, ela influenciou a psicologia, especificamente a psicologia analítica de Carl Jung, é, já que esse famoso psicólogo, psiquiatra, né, ele interpretou imagens alquímicas como um modelo do inconsciente. Sinceramente, eu não tenho elementos para explicar melhor esses aspectos. A única coisa que eu posso dizer é que muitos dos conceitos da alquimia estão presentes numa área tão distante da ciência exata, química, física, matemática, como a psicologia. Teve uma outra área que foi diretamente influenciada pela alquimia, que é a farmacologia. A farmacologia é a síntese, a obtenção de medicamentos que são benéficos no tratamento de várias doenças que acometem a população em geral. Isso já se fazia na alquimia, só que com outro nome, não era farmacologia, era iatroquímica. Iatroquímica, que é um ramo medicinal da alquimia. Isso porque talvez o maior dos alquimistas foi Paracelso. Ele, muita gente o considera um dos precursores da medicina moderna. Esse alquimista, ele defendia o uso de compostos químicos no tratamento de doenças. Vejam a direta relação que existe entre a farmacologia moderna, a farmácia moderna e a alquimia. A farmácia moderna nada mais é do que a síntese e ingestão de medicamentos que são eficazes no tratamento de doenças. É óbvio que na época de Paracelso, tudo isso era feito de maneira empírica, sem nenhum teste, sem nenhuma observação, que era típico da alquimia e o que representa uma grande diferença em relação à ciência moderna, né? Então, esses dois exemplos eu acredito que mostram que a alquimia ainda está presente no mundo moderno. Inclusive, essa busca de conhecimento, essa busca de aperfeiçoamento afeta diretamente a ciência moderna nas áreas de ponta atualmente na ciência, como a nanotecnologia, e também até mesmo nessa questão da autoajuda, né? Progresso pessoal, que a gente vê vários e vários livros disponíveis nas livrarias para que a gente possa adquirir, e também a base de muitos conceitos psicológicos atualmente. Então, essa busca do conhecimento, essa busca do aperfeiçoamento pessoal, afeta também essas ciências ditas humanas, não só as ciências exatas. No Brasil, infelizmente, a gente tende a esquecer a contribuição de várias pessoas brilhantes e que fizeram e tiveram feitos notáveis no transcorrer da história da ciência. Eu vou citar apenas dois exemplos, né? Um, todo mundo conhece, mas não como cientista. É o José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele é considerado o patriarca da independência, né? Ele que foi o mentor intelectual, isso são fontes históricas, da independência do Brasil em relação a Portugal. É, ele era não apenas esse político, esse diplomata extremamente hábil, mas ele era um cientista. Ele descobriu vários minerais, ele fez uma carreira científica na Europa, especificamente em Portugal. E quando ele retornou ao Brasil, ele atuou diretamente na independência do nosso país. Um outro cientista que pouca gente no Brasil conhece, devido a essa nossa falta de memória, é o padre Bartolomeu Gusmão.
que ele foi simplesmente o inventor do balão, desse balão, do balão que flutua devido ao ar quente, né? Então, isso há mais quase 200 e tantos anos atrás. O Brasil é um celeiro de grandes cientistas. Nós precisamos retomar esse aspecto, porque os outros países, eles valorizam demais a sua história. Quando você vai, por exemplo, na Inglaterra, eu já fui lá algumas vezes, a figura de Isaac Newton é extremamente valorizada, né? O Isaac Newton é o pai da teoria da gravitação universal. Na Inglaterra, a figura de Charles Darwin, né, que propôs a teoria da evolução, também é bastante reverenciada. Na Alemanha, nós temos Gregor Mendel, né, considerado o pai da genética. No Brasil, nós também temos grandes cientistas. Na época da colônia, nós tivemos pessoas que deram contribuições notáveis à ciência, mas poucas pessoas conhecem. A Dom Pedro II era um amante da ciência. Ele incentivou várias inovações tecnológicas na época, né, que ele era imperador, como a fotografia, o telégrafo, o telefone. Ele incentivava as suas filhas, Isabel e Leopoldina, a terem aulas de ciência. Isso, inclusive, tem artigos publicados nas revistas brasileiras, né? Então, é extremamente importante a gente reconhecer que o nosso país, a gente tende a desvalorizar o nosso país em todos os aspectos. Mas o nosso país é um celeiro de grandes ideias, de grandes inovações. Recentemente, eu posso citar o aproveitamento do cerrado como terras úteis para a agricultura. Atualmente, o cerrado brasileiro ele é talvez o maior produtor de soja do mundo. Há bem pouco tempo atrás, o cerrado era considerado uma área inútil para a agricultura. Isso só foi possível com o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram o aproveitamento dessa área, né? E hoje o Brasil basicamente alimenta. Tem outros grandes produtores de alimentos, mas o Brasil seguramente está entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo. Isso tudo vem do desenvolvimento tecnológico, da importância dos nossos cientistas. As universidades brasileiras, elas são um celeiro de grandes ideias que, infelizmente, às vezes não essas ideias, esses avanços, esses progressos não são divulgados entre a população em geral. E a gente tende a desvalorizar as conquistas do nosso país e valorizar o que vem de fora. Não estou querendo dizer com isso que nós devemos desvalorizar o que vem do estrangeiro, absolutamente, não é isso. Mas a história da ciência, desde a época colonial, é muito rica no Brasil, muito embora poucas pessoas tenham conhecimento desse detalhe. Os alquimistas, todos nós somos seres humanos, atualmente e naquela época, com os mesmos anseios, com as mesmas necessidades, com as mesmas vontades. Eles desenvolveram a alquimia como uma ferramenta para a busca desse autoconhecimento, para a busca dessa evolução espiritual. A ferramenta que eles utilizavam era a que eles tinham disponíveis na época. Muitos aspectos não estão corretos, hoje em dia a gente sabe, mas é louvável a busca que eles faziam, que é exatamente a mesma busca que a gente faz hoje. Então, veja o paralelo que existe entre essa busca que nós fazemos atualmente e aquilo que os alquimistas buscavam. Eles buscavam o autoconhecimento, ter uma melhor relação interpessoal, uma relação um conhecimento interior que trouxesse a paz interior para eles, né? Um melhor relacionamento com o mundo, que no fundo é exatamente o que a gente faz hoje em dia também, seja através da ciência,
A ciência busca, nas suas várias vertentes, ciências exatas, biológicas, humanas, no fundo, todo o desenvolvimento da ciência é para proporcionar melhores condições de vida para as pessoas, seja através do desenvolvimento de novos materiais, de novos produtos, de novos processos, de novos fármacos, seja através das ciências humanas, né, psicologia, não ouso ficar dando opinião numa área que não é a minha, biológica, onde se destaca o desenvolvimento da genética, por exemplo, tudo isso visando proporcionar melhores condições de vida para a população. Conforme eu disse, muitas vezes, embora esse conhecimento gerado acaba sendo utilizado para o mal, mas isso é uma outra história. É exatamente o mesmo objetivo que os alquimistas buscavam. Eles buscavam o conhecimento para proporcionar melhores condições de vida. Eles buscavam, como eu mencionei, a iatroquímica, o desenvolvimento de substâncias que curassem doenças. É exatamente o que a gente faz hoje, através de métodos diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Então, essa curiosidade, essa busca por melhores condições de vida é inerente ao ser humano, independente da época, desde a época antiga até a época atual, passando pela Idade Média, passando pelas civilizações pré-colombianas. Eles também tinham muito conhecimento, muitos deles foram perdidos, né? Passando pelos povos africanos, pelos europeus, pelos chineses, que ficaram isolados durante muito tempo, mas eles também tinham o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, todos eles visando esse objetivo maior, que é a busca por uma vida melhor onde eles residiam, onde eles viviam. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente essa possibilidade. Eu dei uma pincelada sobre essa pseudociência alquimia, que, como eu disse, é a base de muitos aspectos da ciência moderna. E digo aos jovens: mantenham a curiosidade, leiam bastante, estudem bastante, questionem. Esse é o X da questão. Grandes avanços na ciência foram feitos por grandes cientistas que questionavam conceitos previamente estabelecidos. Então, para os jovens que estão me ouvindo e que desejam seguir a carreira científica, eu dou um conselho: sejam curiosos, estudem. A carreira científica vale a pena.